uma saudação especial, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, desde esse templo maravilhoso da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, aqui na cidade de Weston, na Flórida, nos Estados Unidos, a todas as congregações da Igreja do Deus Vivo. Recebam uma saudação calorosa de boas-vindas e também uma saudação muito especial, entendendo que Deus vai se manifestar no meio de todos nós. Glórias ao Pai Celestial. E assim mesmo nosso coração está batendo, está disposto, estamos felizes e aproveitando este gozo e alegria que Deus nos dá para pedir que Ele se manifeste, que faça milagres, que o Senhor faça maravilhas, que através desses ensinamentos, em cada cântico, em cada leitura, em cada palavra, em cada frase, o poder vivo de Deus se manifeste e a sua presença seja em todos os nossos corações. Oremos ao nosso Deus e digamos: Pai louvado, Senhor Deus Altíssimo, Deus da glória, Pai Celestial, Pai vivo, que maravilha, Senhor, que alegria, que felicidade tão grande que Tu produz em nosso ser com a Sua presença, Senhor. Tem vindo, Senhor, porque nos trouxe, Senhor Deus, nos chamou neste lugar, Tu nos colocou esse querer e o fazer, viemos buscar de Ti, caminhamos até os Seus átrios, por diferentes meios, Senhor, Teu povo vai chegando, vai se reunindo, nós vamos nos congregando e assim começa a produzir esse efeito que contém o mistério maravilhoso da Sua congregação, Senhor. Amado Deus vivo, diante de Ti estamos e com todo respeito e reverência e com todo amor, devido ao Seu nome, Senhor, Te pedimos que nos acompanhe, que nos guie, que se manifeste, que nos dê muita liberdade, muita concentração, para que a nossa mente seja transformada pelo Seu poder, Senhor Altíssimo. Deus eterno, dá-nos o Seu respaldo, Senhor, dá-nos as Suas bênçãos, que as Suas bênçãos sejam repartidas sobre todas as igrejas ao redor do mundo e sobre todo o Seu povo que está atento à Tua palavra que transforma, que salva e dá-nos a vida eterna. Senhor, tudo Te dizemos, tudo Te expressamos, no nome sagrado e único e verdadeiro do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito e louvado seja pelos séculos, Senhor, o nome do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, e vamos buscar o capítulo número 15. Lucas, capítulo 15. Bem-vindo também às pessoas que hoje estão chegando pela primeira vez às igrejas, porque hoje vão viver experiências maravilhosas. Que Deus te fale, porque neste lugar Deus fala para a bênção, para a salvação, para a transformação, perdão, perfeição e vida eterna. Glória a Deus. E no Evangelho de Lucas, no capítulo número 15, vamos estar lendo juntos. Diz assim as Escrituras, me acompanhem por favor. Diz: aproximavam-se de Jesus todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe os pecadores e come com eles. Então ele lhes referiu essa parábola dizendo: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás do que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os seus ombros, satisfeito. E ao chegar em casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha que se perdera. Digo-vos, pois, que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O verso 8 diz, juntos de novo: ou que mulher que tem 36 gramas de prata, se perde pouco mais de 3 gramas, não acende uma lâmpada e vai à casa e busca com diligência até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei o valor que havia perdido. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que a honra e a glória seja sempre a nosso Deus. Por favor, podem se sentar, vamos cantar a nossos Deus de poder, vamos celebrar esse evangelho de perdão e salvação, vamos cantar hinos ao Senhor, começando com o hino número 55, livre
estou. Hino 55. Eu vagava pelas sendas de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pelas sendas de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, livre estou, livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou. Livre estou, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pelas sendas de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, livre estou, livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou. Livre estou, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Obrigado, Senhor, por essa liberdade, porque regozijamos da presença do Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, há o quê? Liberdade. Louvores ao Senhor. Hino 247, o Salvador me achou. Cantemos esse Senhor, esse hino maravilhoso. Y temor, el Salvador me vio, aunque indigno pecador, sin
Bendito pelos séculos e para sempre seja nosso Deus. Que maravilhoso meditar nesse evangelho, nesse chamado que eu e você recebemos pela misericórdia de Deus, tão grande que Ele planejou essa obra de amor e deu uma época para que ela florescesse. E essa obra de amor, de perdão e perfeição, essa igreja, glórias ao Senhor. Uma igreja edificada por Deus, construída por Deus, amparada por Deus, respaldada pelo Onipotente. E Ele mesmo idealizou as invenções da humanidade. E Ele mesmo pensou que a internet ia ser o último dia para que essa voz do seu evangelho chegasse a muitas pessoas, às muitas nações, como está ocorrendo hoje em dia, que estamos praticamente todos os continentes do planeta, de mais de 1.600 lugares, glórias ao nosso Deus. E se enche de regozijo a nossa congregação, e nós anunciamos esse evangelho, e recomendar às pessoas que consultem nossas páginas de internet, sim, a nossa página, por exemplo, www.idmji.org. Encontramos a história da igreja, a declaração de fé, as origens dessa maravilhosa obra que Deus está levantando, como nas primeiras profecias, os testemunhos que dão conta das maravilhas de Deus. Deus não para de fazer milagres, de transformar corações, de salvar lares, de salvar almas, glórias ao Pai Celestial. E igualmente, irmãos, os endereços de todas as igrejas ao redor do mundo, para que você possa guiar as pessoas no país onde você vive, para direcionar um lugar onde Deus fala, um lugar onde Deus se manifesta, um lugar onde Deus forma apóstolos, mestres, evangelistas. E para isso tem uma amostra, nossa amada mestra, nossa irmã Maria Luísa, quem com todo o respaldo de Deus espalha a semente e leva a salvação à vida eterna. Também regozijamos nos nossos canais do YouTube, lá estão os ensinamentos, lá estão as meditações, 8, 10 minutos, são mensagens de amor, paz e salvação, que de tranquilidade e gozo. E também está no canal da nossa irmã Maria Luísa Piraquive Oficial, onde vemos também os ensinamentos, os cânticos que são tão importantes para louvar ao Deus vivo em espírito e verdade. Glórias ao nosso Pai Celestial. E a esse Deus Pai vivo, que é o Rei poderoso, que merece a honra, louvores, Ele merece a nossa alegria, nosso gozo. Vamos ficar de pé e vamos cantar coros, celebrando a glória do seu nome, deleitando-se em cada palavra que pronunciamos. Cantemos ao Senhor o coro número 23, que tem como título Um Raio de Luz. Grande, poderoso é, Senhor. Amém, aleluia. Quão maravilhoso é cantar ao Senhor e celebrar suas maravilhas e suas obras,
de como Deus fala, de como Deus se manifesta e nos guia através do dom da profecia, sonhos e visões, como atua através deles também. A um irmão, o Senhor lhe advertiu através do dom da profecia que o maligno estaria colocando armadilhas na sua saúde para que ele não pudesse se congregar e que ele fosse forte, que fosse valente, que ele orasse ao Senhor. E evidentemente ele começou a sentir uma dor muito forte no seu quadril, ao ponto de impossibilidade de mover seus pés, e ele chegou a pensar que ia deixar de poder caminhar, e pensou que se vou com dificuldade ao trabalho, vou também à igreja, e chamou um familiar e disse: me empresta uma muleta? Pois mesmo que seja com muletas, vou chegar à congregação. E o familiar lhe disse: amanhã eu te levo. E nessa noite, ele como pôde, chegou ao estudo bíblico, assistiu ao estudo bíblico, esteve atento, disposto, e no momento da oração, quando ora nossa irmã Maria Luísa, nossa mestra, e ela começa a dar as recomendações, muitas vezes, que quando estamos orando a Deus, que inclusive toquemos a parte que está com problemas. Ele diz: Senhor, olha a minha aflição. E o irmão fez dessa maneira, colocou a mão no seu quadril e disse: Senhor, olha essa dor, não está me impossibilitando caminhar. E foi para sua casa, e foi dormir, e teve um sonho muito profundo, e nesse sonho o levavam a um hospital, e o colocam num quarto, e nesse quarto ele está esperando, e entra uma pessoa, uma doutora, nossa irmã Maria Luísa, com uma seringa em suas mãos, e ele disse que no sonho que essa seringa era muito grande. Então ele fica olhando o tamanho da seringa, e ela disse: não se preocupe, irmão, você não vai sentir dor. Ele injeta bem no local onde ele estava sentindo dor, na origem da sua dor. E no sonho ele adormece profundamente. No outro dia acorda, levanta e vai fazer suas atividades e se dá conta que pode caminhar livremente. Glórias a nosso Deus, que já não tinha mais dor. Então chama a tua esposa, lhe conta o sonho, e ela busca pelo corpo dele a parte onde estava a dor, e ela olha que tem uma marca de injeção ali. Deus obrou, Deus atuou, e ele pôde voltar a congregar, foi fiel, foi valente. Hoje em dia está impondo mãos e começando a profetizar na igreja. Glória a Deus, esse é o Deus que nós pregamos neste lugar, e o respaldo que ele dá também a sua obra e a sua mestra. E esse Deus poderoso, vamos dar as graças a ele por nos trazer aqui, por nos ensinar a dizimar, a ofertar, por nos fazer parte desse projeto divino que tem como rumo a vida eterna. Vamos dar graça de todo o coração, para que o Altíssimo receba a nossa gratidão com gozo também. Digamos: Deus da glória, Senhor, obrigado. Pai louvado, te damos graças, Senhor, Deus de poder. Graças, Senhor, Pai vivo, Deus de poder, por este evangelho, por esta oportunidade, por nos ter permitido, Senhor, que nascêssemos nessa era do teu evangelho, neste ponto do seu ensinamento, e com todo o plano que tu tens, com todo o futuro que temos, Senhor, porque em ti temos futuro. Pai louvado, obrigado por ensinar, por ver a vida com otimismo, com alegria, por nos dar gozo aos nossos corações. Graças pelos lares restaurados, pelas curas, pelos prodígios, pelas maravilhas, por muitas pessoas no qual o Senhor devolveu a elas a vida nessa terra. Obrigado, Senhor, principalmente por esse sinal maravilhoso que é a mudança de nossas vidas e o desejo de fazer a sua vontade para encontrar a salvação. Obrigado, Senhor, por nos acompanhar. Obrigado por nos ensinar, por cada estudo bíblico. Obrigado por cada pregação, por cada meditação, por cada ensinamento, Senhor, que nos leva, Senhor, a meditar e o grande do seu reino, do respeitar a tua palavra, fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor da glória, porque em seus mandamentos maravilhosos, que também nos ensina a dizimar e ofertar para ti, entender o conteúdo espiritual, para que tu tenhas essa obra física, Senhor, de entregar 10% do que nós recebemos para o Senhor, e é uma dávida, Senhor, também ofertar para que o seu evangelho continue crescendo e a paz, o reino do seu reino e salvação chegue a muitos corações. Obrigado, Deus amado, por esta igreja. Obrigado por tua misericórdia, Pai amado. Graças pelas pessoas que nos trouxeste hoje pela primeira vez aos seus templos, porque falarás a esses corações, os convencerá e cumprirá tudo. Obrigado, Deus amado, e tudo te dizemos no nome sagrado do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que a honra e glória e louvor seja dados ao nosso Deus. Glórias ao Senhor, um aplauso para o Deus vivo. Glória a Deus. Sentimos paz,
Sentimos gozo na presença do Deus vivo, a liberdade que gera o seu reino. Cantemos esse coro ao Senhor antes da pregação. Coro 73. Eu sinto paz e gozo no meu coração. Eu sinto paz e gozo no meu coração, porque Jesus Cristo me libertou. Eu sinto paz e gozo no meu coração, porque Jesus Cristo me libertou. Me libertou, me libertou dessas cadeias, me libertou, me libertou, me libertou dessas cadeias, me libertou. Eu sinto paz e gozo no meu coração, porque Jesus Cristo me libertou. Eu sinto paz e gozo no meu coração, porque Jesus Cristo me libertou. Me libertou, me libertou dessas cadeias, me libertou, me libertou, me libertou dessas cadeias, me libertou. Honra, glória e louvor seja dados ao nosso Deus. Para mim é de muita alegria deixá-los agora na companhia da nossa mestra, da nossa amada irmã Maria Luísa, encarregada do ensinamento no dia de hoje. Que o Senhor abençoe a todos grandemente. Que o Senhor os abençoe a todos os irmãos e as irmãs nesse dia. Uma saudação muito especial para todos vocês e para os irmãos que estão aqui comigo. Que Deus os abençoe grandemente. Bem-vindas todas as pessoas pela primeira vez. Bem-vindas também aquelas pessoas que já agregaram-se a este ensinamento e que, como de costume, querem seguir, vendo os ensinamentos para aprender dos caminhos de Deus, para aprender os caminhos do Senhor. E agradecemos ao Senhor porque Deus se encarrega de ressaltar sua palavra, seus caminhos, sua igreja, sua obra. Deus se encarrega de ressaltá-la. Podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares, sentem-se. E eu estava ouvindo este testemunho maravilhoso dessa pessoa que estava doente e que em sonhos sonhou que eu lhe aplicava uma injeção e que, bom, ele ficava curado. Muitas pessoas se perguntam por que Deus permite que as pessoas recebam curas em sonhos, porque Deus usa a seres humanos para, por assim dizer, fazer estes milagres. E eu acredito que não é um milagre que, digamos, sonham comigo, sim, muitos tiveram essas experiências, esses sonhos. Sonham comigo que eu estou em dado momento dando auxílio de uma ou outra forma e as pessoas recebem curas. Por que o Senhor faz isso? O Senhor faz isso para ressaltar sua palavra, para ressaltar suas promessas e para ressaltar tudo a igreja dele, sua congregação que ele está formando. Se nós recordarmos, eu tive um sonho quando criança
E nesse sonho, sonhei com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo me dizia: ajude-me a escolher as almas para o reino. Eu me comprometi, no sonho, comprometi-me com o Senhor de fazer este trabalho, a obedecê-lo. E logo passaram alguns anos. E depois desses anos, Deus permitiu que eu chegasse a seus caminhos, a conhecer a Bíblia, porque eu não conhecia uma Bíblia. Tinha ouvido que tinham religiões, existiam outras religiões, mas nunca tinha tido a oportunidade de ler uma Bíblia. Quando Deus me permite conhecer seu caminho, conhecer a Bíblia, comecei a ler e me apaixonei por Deus. Apaixonei-me de tal maneira que comecei a ler e a ler e a ler, buscando a verdade, buscando que a Bíblia me ensinasse que este caminho era o verdadeiro e não aquele que haviam me ensinado da tradição, da religião, aquela tradição religiosa que existia e que existe. E é assim como eu me apaixono pelo Senhor e começo a ler a Bíblia e encontrar muitas coisas, aprender. Não quis que ninguém me ensinasse, porque eu era muito exigente, sempre sou exigente. Eu quero que seja o mesmo Deus que me ensine e me revele. E o Senhor assim o fez comigo, e eu fui compreendendo muitas coisas da Bíblia. E depois, quando passou também algum tempo, o Senhor me dá o batismo com o Espírito Santo, e depois me dá o dom da profecia. Eu, quando comecei a profetizar, não sabia como era o dom da profecia. Eu nunca tinha ouvido alguém profetizar. E a forma como eu recebi, pois, para mim era algo novo. No entanto, eu entendi, compreendi que era o batismo com o Espírito e a profecia. E nessa primeira profecia que Deus usou-me a mim, em uma noite de um sábado, à 1h, estávamos orando 4 pessoas. E o Senhor começou a usar-me em profecia. E em meio a isso, o Senhor fazia a promessa. E o Senhor dizia: sigam congregando-se. Porque desse pequeno redil, éramos 4. Desse pequeno redil, farei uma igreja muito grande aqui na Colômbia e no exterior, no estrangeiro. Farei uma igreja muito grande e eu mesmo me encarregarei de levar todas as pessoas, levar as almas à congregação, encarregar-me-ei de converter os corações e estarei lhes provendo de todo o necessário, dar-lhes-ei dinheiro suficiente para que tenham dinheiros para realizar viagens, porque terão que viajar pelo mundo para levar a palavra. E a igreja crescerá muito e serão multidões. E o Senhor dizia também essa noite, e muitas congregações de outros lugares, muitos pastores virão e se agregarão aqui na igreja. Muitas pessoas vão se agregar de outras religiões. E o Senhor estaria fazendo essa obra e essa foi a promessa maravilhosa. Então, o que faz nosso Deus para convencer as pessoas? O Senhor, para convencer as pessoas, tem que ressaltar ao chamamento, a promessa que Ele fez, e ao chamamento, para que dá-lo a conhecer, para que as pessoas creiam, para que as pessoas saibam que este é o caminho, esta é a palavra que nós estamos pregando, esse é o evangelho que estamos pregando, que o Senhor tem nos ensinado desde aquele tempo para cá. Faz mais de 55 anos que o Senhor está manifestando-se, está me falando todo o tempo, faz-me promessas até o dia de hoje, fala-me o Senhor. E eu oro e falo-lhe muitas coisas e peço-lhe muitas coisas e Ele me responde. E eu vejo o cumprimento dessas promessas através de todos esses anos,
Porque graças a nosso Deus, graças a Ele que se encarregou de evangelizar ou de converter os corações, como Ele dizia, é assim como eu creio que terá como 1.500 igrejas, como em 200 países, ainda que em alguns países tenha algum grupo por aí de 4 ou 6, mas isso já é Deus ali, nesse país. Então, vejo que Deus ressalta essas promessas que fez desde o princípio, e Ele ressalta que se manifesta aqui nesse lugar conosco. Ele se manifesta e Ele convida as pessoas que venham, que creiam, que se congreguem, que estejam aqui, que estejamos todos aqui com uma só fé, com um só Senhor, com um só Espírito. E por isso o Senhor faz essas coisas. Não é que eu tenha poderes, ou que seja como Deus, para que as pessoas sonhem comigo e se faça aí um milagre de uma cura. Porque sou uma enfermeira, sou um médico, sou uma policial, como as pessoas sonham. E estou ali estendendo a mão, mas é Deus que está fazendo isso. É Deus. Só que Deus põe o meu rosto ou minha presença para que as pessoas digam onde devo congregar-me. Porque se Deus diretamente no sonho ou nos sonhos se manifesta às pessoas, lhes faz os milagres, dá-lhes as curas, lhes solucionam os problemas, então as pessoas não sabem aonde ir. Tem tantas religiões, tem milhares de religiões, então as pessoas dizem aonde vou para dar graças a Deus desse milagre que Deus me fez em sonho. Sonhei com o Senhor, Ele me curou, mas eu agora o que faço? Não, é que Deus tem que mostrar uma pessoa da igreja para mostrar-lhe o caminho a essas pessoas e dizer-lhes: nesse lugar é onde vocês devem estar. Nesse lugar, nessa igreja. É aqui onde tem que estar. Por isso o Senhor usa as pessoas, nesse caso, pois várias vezes tem usado a mim para mostrar que é na igreja onde eu estou, pois aí é onde Deus quer que estejam para abençoá-los. E essa é a finalidade que tem o Senhor para mostrar em sonho às pessoas de que eu estou ali realizando uns benefícios. Mas é Deus que faz isso. Mas então, para que as pessoas se orientem, e aonde vou? Já sei. Como foi com ela que sonhei, pois vou estar onde ela se congrega, para ver onde essa senhora Maria Luísa se congrega, qual é a igreja dela, para ir lá. Porque, segundo o sonho, Deus está me mostrando e me fez um milagre no sonho. Significa que Deus está contente e agradado com essa senhora no lugar onde se congrega, nessa igreja. Lá vou estar. Essa é a finalidade, irmãos. Esse é o objetivo. Por isso o Senhor faz essas coisas. Ressalta sua obra, ressalta as palavras que Ele falou, as promessas que Ele falou. Tudo ressalta. E ensina às pessoas o caminho que tem que ir. Por isso é que nós não duvidamos que isso é a obra de nosso Deus. Algum dia eu não estarei, mas essa obra seguirá em frente. E os que querem, os que vão me substituir, me superarão, farão melhores coisas, mais prodígios. As pessoas sonharão muitas coisas, porque essa é a obra de Deus. Isso é Deus. Ele quer mostrar o caminho às pessoas, Ele quer salvar as almas, e o Senhor, como Ele mesmo dizia, eu converterei os corações. Então, meus queridos irmãos, e lá as pessoas que me veem, para que vocês entendam, compreendam que Deus faz isso. Não é para idolatria, para que me idolatrem, não. É para Deus mostrar-lhes o caminho em que vocês têm que estar. Lá na igreja onde se congrega Maria Luísa. Bom, que a honra e a glória seja para nosso Deus. Assim é nosso Deus. O Senhor é assim, formoso, belo é o nosso Deus. Nós não temos palavras como engrandecer a Deus. Não temos palavras para falar ao nosso Deus o que Ele é e o que Ele merece. Mas, bom, com o pouco vocabulário que Deus nos deu, o louvamos. Mas, sobretudo, com o nosso coração e com todo o nosso ser. Assim que a honra é para o nosso Deus. Quantos são felizes no Senhor? Porque a mim nem me perguntem, porque eu sempre sou feliz no caminho do Senhor. Bom, então hoje vamos seguir aqui
com o Evangelho de Mateus. E hoje nos corresponde capítulo 25 de Mateus. Capítulo 25. E vamos ver o que aprendemos hoje, com o que nos deleitamos hoje. Mateus 25 diz: o Senhor continua aqui pregando o seu evangelho. Aqui no capítulo 24, o Senhor esteve falando sobre a vinda do Filho do Homem. Seus discípulos lhe perguntaram. E aqui no capítulo 25, o Senhor continua falando do reino dos céus. E diz: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a receber o noivo. Menciona-se que na cultura, ou no costume, ou nos usos e costumes do povo de Israel na antiguidade, as mulheres, as virgens, quando iam se casar, tinham que cumprir certos requisitos para poder celebrar sua boda, para poder casar-se. E nisso não tenho aprofundado muito, mas sim sei que elas tinham que fazer muitas coisas antes do seu casamento. Tinha que desposar-se, que é o que hoje em dia as pessoas chamam que é o compromisso. E isso se desposavam, era um ano que durava, e depois de um ano já então iam viver os dois como marido e mulher. E aqui diz que as 10 virgens estavam à espera do noivo, tinham que cumprir muitos requisitos. Em usos e costumes, podemos encontrar os costumes dos judeus na antiguidade, antes do Senhor Jesus Cristo. E diz: 5 dessas virgens, 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes, quer dizer, 5 eram atentas ao que tinham que fazer, mas as outras eram um pouco distraídas. As insensatas eram distraídas. E no 3, as insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. Mas as prudentes ou as inteligentes e sábias, que sabem tudo, não é que são diligentes, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas ficaram sonolentas e adormeceram. E à meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem o esposo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas ou as distraídas disseram às prudentes, ou as que sim eram bem preparadas, prontas em tudo, organizadas, lhes diz: dá-nos de vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte o suficiente para nós nem para vós, e de antes aos que vendem, e comprai para vós. E saindo elas para comprar, veio o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo que não vos conheço. E então, no verso 13, está aí a conclusão. Lhes diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E nós retomamos essa parábola dessas 10 virgens da seguinte maneira para a nossa vida espiritual no dia de hoje. Então, no dia de hoje, nós todos, como igreja, como congregação, como crentes, somos essas virgens que estão esperando o noivo. Recordem que em Apocalipse e em muitas partes da Bíblia menciona que no final haverá umas bodas, as bodas do Cordeiro. Diz que o Senhor Jesus Cristo se desposará com a igreja
Então, a igreja, os crentes, somos as virgens. Estamos esperando as bodas, esperando o noivo. Mas como estamos esperando, nós, os que vivemos, ou as pessoas que morreram, certamente tem pessoas que andaram nos caminhos do Senhor e morreram. O Senhor certamente os tem ali em seu lugar especial, esperando o dia das bodas. E nós, os que vivemos, estamos andando no caminho e vamos para a vida eterna. Vamos um dia encontrarmos com esse noivo para celebrar essas bodas. Nós aspiramos sermos participantes dessa igreja que vai contrair umas bodas com o Cordeiro. É certo que sim, não é? É certo que sim, estamos aspirando. Então nós estamos andando nessa vida. Cada dia que passa é um passo para a eternidade. E nós temos que andar muito bem com nosso Deus, andar retamente com Deus. Nós não temos que confiar na idade, dizer, não, é que eu tenho 20 anos, veja quanta vida ainda tenho. Não, ainda falta muito. Certamente aos 80, 90 morrerei, não sei, e ainda tenho muitos anos. O que tem 30 dirá o mesmo, o que tem 40, 50. E confia-se muito na idade. Mas nós não pensamos que a morte chega em qualquer momento. A morte chega para as crianças, para os jovens, para o adulto, para os idosos. Para qualquer idade vem a morte. E como a morte vem, não avisa a pessoa, todos nós temos que estar preparados. Todos os dias de nossa vida, temos que estar preparados, pois se vem a morte de surpresa, nós estarmos prontos e preparados com nossa lâmpada, com azeite, amém? Com nossa lâmpada com azeite. O azeite representa o Espírito Santo, os dons espirituais. E essa lâmpada somos nós. Então, nós temos que estar brilhando, que estar iluminando. Temos que estar dando bom exemplo, bom testemunho todos os dias de nossa vida. E o dia que a morte nos surpreenda, já não vamos nos preocupar, porque estamos com Deus e iremos com Deus. Glória ao Rei, porque essa é a promessa dele. Então, nós temos que estar bem todos os dias de nossa vida e não pensar e não dizer, não, pois como eu ainda estou jovem e tenho tanto de idade, e isso eu tenho ainda muitos anos, então eu vou desfrutar o mundo, eu vou desfrutar dos prazeres, da vaidade, vou desfrutar das paixões, de tudo o que a carne pede, e depois então me arrependo, e depois então começo a buscar a Deus, e depois eu já me consagro quando eu esteja velho e cansado, então eu já busco a Deus porque já não tenho forças para desfrutar o mundo. Esses são os planos, mas cuidado, não façamos esses planos, porque a morte pode estar por aí rondando, batendo na porta. Então, temos que estar em todo momento preparados para que, quando venha o noivo, como dizia, veio à meia-noite e todos estavam dormindo porque pensavam que já não viria. Mas as que estavam bem com Deus, as pessoas que andam bem com Deus, não têm temor que a morte os surpreenda, porque está andando com o Senhor e dando bom exemplo, bom testemunho. Então, às vezes também, a gente se confunde, ou as pessoas nos confundimos, pensando que o pecado é somente cometer adultério, é somente embriagar-se, fazer loucuras, ou é somente cometer homicídios, ou sequestros, ou roubos, não é? Que esses são os pecados. E as pessoas sim esquecem que o pecado é esses pecados ocultos que estão aqui, que aparentam. As pessoas aparentam. Vem à igreja e aparenta santidade. Aparenta que tem de Deus, aparenta que vive uma vida reta com Deus.
e não olha seus sentimentos, não olha o que tem ali dentro. Ali dentro está abrigando inveja contra algo ou contra alguém. Está abrigando rancores. Está abrigando raivas, ressentimentos. Está abrigando inveja, ciúmes, cobiça. Está abrigando maus pensamentos. Faz e pensa coisas desagradáveis que desagradam ao Senhor. A pessoa se esquece disso e somente se confia na aparência. Dizer, não, pois eu vou à igreja quase todos os dias. E eu não roubo, não mato. Portanto, eu estou bem. Mas aqui no coração está cheio de avareza, cheio de mentiras, de engano, de maldades. Tudo isso tem que tirá-lo do coração? Tudo isso tem que tirá-lo de nossa vida? Limpar nosso coração, nossa mentalidade? Andar bem com Deus, ser justos, praticar a justiça e ser retos, ser honestos. A honestidade engloba muitas coisas. Muitos elementos engloba a palavra honestidade. E temos que ser honestos em todos nossos caminhos, em toda a nossa vida. Não aparentar, não fingir, não ser hipócritas, maliciosos, maldosos, senão que realmente nosso coração seja como o coração de uma criança. Amém? Que Deus nos ajude a viver essa vida de ter um coração de criança, como o Senhor Jesus dizia. É que o reino dos céus é de crianças, daqueles que têm esse coração humilde, nobre, simples. Então não nos confiemos, porque se você está abrigando dentro de seu coração aqueles pecados ocultos que ninguém vê, a morte o surpreende. E isso é perigoso. Que a morte não surpreenda ninguém dessa maneira. Que não o surpreenda. Cuidemos-nos dessas coisas. Então, por isso o Senhor aqui no verso 13 disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, ou a morte vai surpreender a ti. E como te vais apresentar diante de Deus? Como? Que nosso Deus nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E nós queremos nos comprometer com nosso Deus para viver a vida santa e ter um coração puro e amá-lo. Isso é o que queremos, não é? Isso é o que desejamos. Verso 14. Outra parábola similar. Porque o reino do céu será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Diz que esse homem saiu de viagem, mas entregou todos os seus bens a seus servos. Isso eu vejo tão semelhante e tão parecido, que o Senhor Jesus Cristo se foi. E o Senhor Jesus Cristo se foi e diz: eu me vou, mas vou enviar o Espírito Santo. E vocês, ele disse aos apóstolos, não se vão de Jerusalém, fique até que venha o poder do alto. Até que venha o Espírito Santo e vocês recebam o poder do alto, os dons espirituais. Porque daí em diante, tanto vocês como teus descendentes, as futuras gerações, terão que pregar o evangelho em todo o mundo. Mas cheios do poder do alto, com os dons espirituais. Esse é o Senhor que saiu de viagem, deixou a seus servos e lhes entregou seus bens. O que nos entregou o Senhor? Nos entregou os dons espirituais e o trabalho de evangelizar. E diz o 15, a um deu 108 quilos de prata, a outro cerca de 43 quilos e a outro somente 21 quilos e meio de prata, a cada um conforme sua capacidade, em seguida partiu de viagem. Diz que a cada um lhes deu os dons, a capacidade, que cada um podia trabalhar e servir a Deus, segundo sua capacidade lhe deu. Diz o que havia recebido cerca de 43 quilos, foi e negociou com eles e ganhou outros 108 quilos de prata. Assim mesmo que recebera cerca de 43 quilos, ganhou outros 43 quilos, mas o que recebeu 21 quilos e meio de prata foi abrir uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor, quer dizer, quando venha o Senhor nas nuvens, quando venha o fim do mundo. Então diz que todos compareceremos
na presença do Senhor, todos, os bons e os maus, todos os que vão se salvar e os que vão se condenar, todos compareceremos diante do Senhor e teremos que prestar contas a Ele. Assim que diz, depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles, e chegando que receber a maior quantidade, trouxe-lhe o dobro, dizendo, Senhor, entregaste-me 108 quilos de prata, eis aqui outros 108 quilos de prata que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse, bem, servo bom e fiel. Diz, servo bom e fiel. Quantos desejam que Deus nos diga que somos fiéis e bons servos? Então, isso é o presente mais formoso que Deus pode nos dar no dia que Ele nos diga, tu és um servo fiel. Obrigada, Senhor, que formoso. E diz, seu Senhor lhe disse, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Diz que Ele dava esse prêmio, essa bênção tão grande. Chegando também o que havia recebido 43 quilos, disse, veja, ganhei outros 43 quilos sobre aqueles. Seu senhor lhe disse, bem, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Aqui vemos como o Senhor deu-lhe pouquinhos dons. A um lhe deu muito e fez todo o trabalho bem. A outro lhe deu menos, mas também fez seu trabalho bem. E o Senhor, de igual maneira, o abençoou, lhe pagou e disse-lhe que era um servo bom e fiel. Glória a nosso Deus. Aqui vemos o nosso Deus sendo tão justo em tudo. O verso 24 diz, mas chegando também o que havia recebido pouco mais de 21 quilos de prata, disse, Senhor, sabendo que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que ajuntas onde não espalhaste. Aqui não estamos falando de que o Senhor Ele é duro, pois certamente o Senhor é duro com os insensatos, com os rebeldes, os ímpios. Mas, bom, diz, esse que recebeu menos diz, pois como tu és um homem duro, diz, tive medo, fui e escondi tua riqueza na terra, aqui tens o que é teu, entendeu? Enterrou o dinheiro e aí não produziu, mas seu Senhor respondeu. Então eu penso que isso será quando o Senhor dá dons às pessoas, faz um chamamento às pessoas, faz-lhe milagres, dá-lhe saúde, libertação, o abençoa materialmente, o abençoa no espiritual, dá-lhe os dons, o usa, e a pessoa fica um tempo trabalhando, servindo a Deus, e chega algum dia em que chega o diabo e põe-lhe armadilhas em seu caminho, tropeços, e essa pessoa então cai, volta atrás e perde e arruína tudo os bens que Deus que tinha recebido da parte do Senhor, e todo o seu tempo que esteve servindo a Deus o perdeu em um dado momento, porque se deixou vencer pelas armadilhas do inimigo. Isso é o triste. E aqui diz, mas seu Senhor respondeu, servo mau e negligente, sabias que sigo onde ceifo, onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, ter levado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o dinheiro e dai-o ao que tem mais. Diz, tirai-lhe, pois, o dinheiro e dai-o ao que tem mais. Porque, aí está a conclusão, ao que tem, se lhe dará ou acrescentará mais, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, o pouco que tem, diz, lhe será o quê? Tirado. O Senhor, muito indignado, diz que ele tira dessa pessoa tudo por ter sido rebelde, insensato, infiel. Não ter seguido no caminho direito, na retidão de nosso Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor, obedecendo em tudo a nosso Deus, amando-o, apartando-se do mal, apartando-se do pecado, senão que deixou-se levar por sua carne, deixou-se deslumbrar pelo mundo, pelo que o mundo pôs em sua frente, caiu na armadilha do inimigo, destruiu sua vida espiritual.
Isso é algo em que nós devemos nos cuidar de não perder as bênçãos de nosso Deus, senão pelo contrário, cada dia prosperar, progredir e que nossa vida espiritual cresça cada dia que passa. E aqui no verso 30 diz: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Leia o verso 30 vocês. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e o ranger de dentes da pessoa insensata, teimosa, irresponsável, que não amou a Deus com todo o seu coração, que não se converteu de coração a Deus, e que Deus se manifestou nessa pessoa, Ele deu tudo, lhe deu muitas coisas, e essa pessoa tudo deixou perder por ambição, por teimosia, por orgulho, por rebeldia, por vanglória, pelo que seja, o diabo lhe pôs armadilhas e caiu na armadilha e perdeu as bênçãos. Nós, em nossas orações contínuas, devemos pedir sempre a nosso Deus que nos ajude a seguir em frente, que nos ajude o Senhor a nos conduzir por este caminho reto, que nos leve em sua mão poderosa, que o Senhor não nos solte, que não nos deixe sozinhos. Essas são as palavras, essa deve ser nossa oração, pedindo ao Senhor para que Ele esteja conosco sempre, nos guarda e nos proteja. Aqui no verso 31, aqui as moedas de prata, a parábola das moedas de prata é o mesmo significado da parábola das 10 virgens, que tem que ver com o que Deus nos dá. O trabalho, os dons, a responsabilidade que Deus nos dá, as promessas que Ele nos faz e que nós temos que ser-lhe fiel, como o Senhor mesmo disse. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa de vida. Essa é a promessa e nós temos que procurar alcançá-la e chegar a essa meta. Chegar à meta. Nós, de repente, não vamos dizer tanto que vamos estar aqui, encontrar-nos aqui quando o Senhor venha nas nuvens e que tal? Certamente não pelo tempo, porque não sabemos o tempo de Deus. Mas pelo que seja receber o Senhor nas nuvens ou chega a morte, como estamos cada um de nós. Como vamos nos apresentar nesse momento diante do Senhor? Para onde vai nos enviar o Senhor? Isso é no que nós devemos sempre pensar e não permitir que o inimigo, o diabo, venha roubar nossas bênçãos, destruir nossa vida espiritual e que nós, de teimosos ou insensatos, caiamos nessa armadilha. Assim que Deus nos ajude a todos. No verso 31, o Senhor aqui continua falando do reino dos céus. E diz: quando vier o Filho do Homem em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará em seu trono de glória. Aqui já está o Senhor falando já de coisas que vão acontecer na eternidade, ou quando o Senhor venha nas nuvens por sua igreja. É o que ele está aqui falando. Tem muitas coisas que certamente nós não vamos compreender, mas ele, de toda maneira, ensinou a seus apóstolos, a seus discípulos e às pessoas que o ouviam, diz: e todas as nações serão reunidas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Isso está já o Senhor falando, como já da parte do final, quando diz que ele virá nas nuvens e recolherá a sua igreja. Os que estão vivos diz que se transformarão em corpos gloriosos e sobem para as nuvens. E os que já morreram voltam e ressuscitam e Deus lhes dá um corpo glorioso. Mesmo que tenha sido espalhadas as cinzas no mar, para Deus não há nada impossível. E o Senhor volta e recolhe esse corpo e o converte em um corpo glorioso e essa pessoa sobe. Porque se essa pessoa viveu com Deus, pois sobe ali nas nuvens também para receber o Senhor. Então, é o que aqui o Senhor vai dar uma explicação das coisas que vão acontecer.
E diz que ele reúne todas as nações, porque aqui se vê que o evangelho já foi pregado em todo o mundo. Por isso ele diz que quando ele venha em sua glória. E no verso 34 diz: então o rei dirá aos da sua direita. Diz que à sua direita estava o que era? As ovelhas, não é? E à esquerda os cabritos. Então lhes diz, então o rei dirá aos da sua direita, as ovelhas: vinde, benditos de meu pai, possui como herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e me fostes ver. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? Nós não lembramos disso, Senhor? Nunca te vimos assim, nessas condições? Quando foi isso, Senhor? Então o Senhor lhes diz: sim, está certo o que estão me dizendo. A mim não me viram assim, nessa condição. Viram a todos os pequeninos, a muitos crentes. Isso seguramente diz. E eles lhes diz: Senhor, mas quando te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e viemos a ti? Pois eles diziam, eles tudo estavam entendendo literalmente. Mas o Senhor estava lhes falando de uma forma ilustrativa, metafórica, simbólica. Falando, pois, que não era a ele a quem tinha feito isso, senão as pessoas. As pessoas, quando o Senhor diz que temos que ser misericordiosos, que temos que amar aos nossos semelhantes como a nós mesmos, que temos que estender as mãos às pessoas necessitadas, às pessoas, uma ajuda, uma misericórdia, um amor para as pessoas, dar-lhes carinho e não pecar, para não ofender nem magoar a ninguém, não fazer mal a ninguém. O Senhor estava se referindo a todos esses detalhes. E por isso eles lhe diziam: Senhor, nós nunca vimos a ti nessas condições que tu nos estás enumerando. Mas o Senhor, no verso 40, respondendo, lhes diz: em verdade, eu vos digo que, quando o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Eu gostaria que tornássemos a ler este verso. O rei respondendo dir-lhes-á: em verdade, eu vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando o Senhor estava falando que fez isso aos seus pequeninos irmãos, quem sabe eram as pessoas humildes, mais simples, as pessoas mais pobres, as pessoas pobres, pois sim de dinheiro, necessitadas, as viúvas, os órfãos, as pessoas doentes que estavam lá, com paralisias em cadeiras de rodas, que não podem trabalhar, que não podem valer por si mesmas e têm que pedir esmolas. Quem sabe todos eles eram os pequeninos que o Senhor, a esses pequeninos irmãos, o fizeste, aos necessitados, aos desvalidos, aos desamparados. O fizeste, mas, claro que o Senhor estava se referindo também que essas pessoas tinham encontrado o reino dos céus e tinham seguido o caminho do Senhor em meio de sua doença ou de sua deficiência, ou em meio de sua pobreza, de seu desconsolo ou seu sofrimento, seguiram os caminhos do Senhor, mas alguém esteve ali atento, estendendo a mão e ajudando a todos para que a nenhum lhe falte o pão, para que a ninguém lhe falte a roupa, a ninguém lhe falte o teto para dormir, etc. Porque são muitas as coisas que tem que estender a mão e ajudar, porque o Senhor diz que tem que amar o semelhante como a nós mesmos. Então eu quero o melhor para mim mesma. Então se eu amo o meu semelhante, então eu tenho que lhe estender a mão. Mas também o Senhor estava aqui falando sobre esses crentes, dando a entender que na igreja, em sua igreja, terá de todos os crentes. Terá muitas pessoas abastadas, muitas pessoas ricas, muitas pessoas pobres, outras mais pobres.
mas que todos serão felizes, porque Deus lhes dá a felicidade e os irmãos que têm, então ajudará aos outros. E ajudará as pessoas. Bom, aqui no 41 diz, então diz que o rei estava ali julgando, falou às ovelhas, lhes falou, e disse-lhes, vocês fizeram coisas muito boas. Disse-lhes as ovelhas que estavam à sua direita. Fizeram tudo bom. Porque tive fome, me deram de comer. Tive sede, me deram de beber. Fui forasteiro, me acolheram. Estava nu e me vestiram. Estava enfermo, me visitaram e oraram por mim. Estava na prisão e foram me ver. Então é quando ele lhes diz, Senhor, a ti nunca te vimos nessas condições, Senhor. E ele lhes diz, não era a mim pessoalmente, mas sim aos pequeninos irmãos, aos que acabei de mencionar, as pessoas pobres, mas humildes, mas com um coração para Deus. E aqui diz o 41. Então o Senhor dirá também aos da esquerda, que eram as cabras, não é? Os cabritos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Bom, que tristeza, porque eles diz malditos, todos para o fogo eterno. Porque tive fome, diz no verso 42, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, fui forasteiro, e não me acolhestes, estava nu, e não me vestistes, estando enfermo, e no cárcere não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Pois eles também diziam, nós nunca vimos a ti nessas condições. E diz no 45, então ele lhes responderá, em verdade, eu vos digo, quando a um desses pequeninos não o fizestes, a mim o deixastes de fazer. Aqui, entretanto, o Senhor está ressaltando muitas obras benéficas que o crente deve cumprir com seu próximo ou com seu semelhante, em meio de todas as coisas boas que tem que lhe fazer, porque o ama, porque em seu coração tem amor, em seu coração tem a compaixão, a misericórdia, se condói, e então faz reluzir todas essas virtudes e qualidades que tem em sua vida, porque é um filho de Deus, uma filha de Deus, e dessa maneira tem vivido sua vida e também cumprindo os mandamentos do Senhor ao pé da letra. Que cumprir os mandamentos do Senhor, pois precisamente é o mesmo não pecar. Ou ter amor é não pecar. Tudo isso, todos esses requisitos os guardaram e os cumpriram essas ovelhas que estavam à direita do Senhor. Mas os da esquerda não fizeram nenhuma obra boa, menos ainda cumpriram os mandamentos do Senhor, e por isso diz que o Senhor os enviou ao fogo eterno, diz. Que tristeza! Nós não queremos ir para o fogo eterno, nós queremos estar com nosso Deus. Assim que nós vamos nos esforçar, vamos lutar contra o inimigo, vamos lutar contra a nossa própria carne, porque é que a nossa carne nos incita a prazeres, nos incita a pensar coisa que não devemos, nos incita a fazer o que não se deve fazer. Nossa carne também é uma tentação em nossa vida espiritual. E temos que dominar nossa carne, dominá-la, dizer-lhe não, não vou fazer isso, não vou falar isso, porque quero agradar a Deus, me abstenho, me sacrifico, porque tenho que agradar ao meu Senhor. E assim, então diz aqui o 45,
Então ele lhes responderá: em verdade eu vos digo que, quando a um desses pequeninos não o fizestes, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem querem ser justos? Nós queremos ser justos. Queremos praticar a justiça. E praticar a justiça é fazer todos esses bens ou benefícios que temos lido e também cumprir os mandamentos do Senhor e amar a nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Devemos nos entregarmos a nosso Deus, porque é melhor viver com Deus. É melhor a vida em Cristo Jesus do que a vida do mundo cheia de prazeres. E Deus nos ajudará. O Senhor vai nos ajudar. Se o amamos, se somos sinceros, Ele vai nos ajudar. E conseguiremos um dia encontrarmos ali nessa eternidade com o Senhor ali todos. E todos vermos ali os rostos e sermos felizes com nosso Deus. Que nosso Deus nos ajude. Que a honra e a glória seja para o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Pastor divino. Faz-nos falta, Senhor, as palavras para expressar Tua grandeza, porque Tu és um ser sublime, grande, poderoso, majestoso. Tu estás assentado ali em Teu trono, Senhor, e desde ali estás observando e olhando a toda a humanidade. E Tu nos olhas com olhos de misericórdia e nos ajudas. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós temos esse consolo de que Tua mão poderosa a estás estendendo sempre para nós. Obrigada, Senhor, porque sabemos que Tu nos abençoas, que Tu queres que nós sejamos bons filhos, que sejamos ovelhas, que estaremos ao Teu lado direito. Isso queremos, meu Senhor, isso desejamos com todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Obrigada, Senhor, porque Tu nos abençoarás a todos. Eu sei que no futuro virá muitas mudanças e virão muitos triunfos e muita vitória. E Tu vais abençoar a todos os Teus filhos que Te amam com o coração e que verdadeiramente vão se sacrificar por Ti e estarão enfrentando todas as vicissitudes do mundo, todas as tribulações e dificuldades, e enfrentarão para defender a causa do Senhor Jesus Cristo, de nosso Rei. E Tu os abençoarás e Tu estarás com eles até sempre. Porque Tu disseste, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e assim será. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Santo. Te peço, Senhor, nesse momento, estendas Tua mão e estejas curando a todas as pessoas que estão doentes, que têm diversas doenças. Veja essas doenças mortais. Veja essa doença do câncer, Senhor. Estenda Tua mão, Senhor, e cura todos aqueles que sofrem dessa doença e clamam a Ti, e pedem a Ti misericórdia e saúde. E assim Tu cumprirás o desejo do coração deles, de curar-se. E a limpeza da alma também, Senhor, e a limpeza do coração. Estende Tua mão, Senhor, e liberta. Liberta os cativos, as pessoas que sofrem de espíritos imundos, de bruxarias, feitiços e também maldições, aos que sofrem de doenças mentais. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Veja que tem muitos dos Teus filhos que vão à igreja e tem muita família
com doenças mentais, com doenças espirituais, psíquicas, que por causa de maldições, de bruxarias e de feitiços, Senhor, Tu sabes. Pai Santo, Teu amor, Tua misericórdia, meu Pai, no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Obrigada, Senhor. Obrigada por Tua misericórdia. Obrigada, Pai, por nos ouvir. Abençoa todos os irmãos que estão aqui no dia de hoje e a todos que ali estão pedindo a Ti misericórdia, e Tu os abençoarás. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Agradecemos ao Senhor, que meu Senhor os abençoe grandemente. Um abraço para todos e para as crianças. O beijo de costume. O Senhor os abençoe. Deus abençoe, irmãos. Gracias. Obrigada.